Bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você diversas possibilidades que você tem aí fazendo o seu próprio viés de tecido utilizando apenas 30 centímetros de tecido. Olha só, além do viés que você pode fazer, a gente vai fazer, vou fazer com essa estampa aqui pra te mostrar. Ele é um viés que, assim, você vai ter infinitas possibilidades, porque, como você sabe, a gente tem diversas estampas aí no mercado, no Tricoline, tanto estampa lisa quanto as estampas com estampadas, né? E aí, gente, eu quero mostrar pra você um passo a passo bem simples para você aprender a fazer essa técnica e aplicar aí nas suas peças para dar um ar aí de mais originalidade, né, e exclusividade aí nas suas peças. Então, você quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pra gente fazer aqui o nosso viés de tecido é muito simples e prático e bem rápido, tá? Além da gente conseguir utilizar uma gama maior de estampas, né, que a gente encontra pronto. Então, aqui eu tô utilizando essa estampa num quadrado de 30 por 30. Se você quiser fazer mais viés, esse tamanho aqui de quadrado dá cerca de 2 metros de viés. Mas, se você quiser fazer mais viés, aí é só você dobrar o tamanho do quadrado. No caso, 60 por 60, você vai fazer o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui agora. E aí aqui, então, a gente vai dobrar esse quadrado bem no meio. E vamos recortar ele bem aqui, ó. A gente, então, vai ficar com 2 triângulos, tá? Se você quiser, pode passar ou riscar pra facilitar aí. E aí é só cortar. Então, cortei, fiquei com 2 partes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar uma parte sobre a outra, ó, dessa forma aqui, formando uma bandeirinha. Dessa forma. Então, direito com direito, forma a bandeirinha e a gente vai passar uma costura bem aqui, ó, na bordinha, com meio centímetro de margem. Depois a gente volta e a gente vai começar a fazer as marcações do viés, para só depois a gente formar o tubinho dele e aí para depois a gente conseguir cortar. Então agora a gente vai lá pra máquina pra gente costurar aqui essa parte. Então agora com o tecido posicionado, eu vou só posicionar uns alfinetes aqui pra eu ter maior segurança na hora de costurar, porque o viés ele tem que ser costurado bem certinho, tá? Senão você vai perder tecido depois. Aqui eu vou colocar só nas extremidades e no meio. E aí agora é só a gente fazer uma costurinha, então com meio centímetro de margem, bem na bordinha aqui. E aí, uma dica aqui, diminua o seu ponto no máximo que você puder. Por quê? Porque como a gente vai utilizar a tesoura depois para recortar esse viés, então se o ponto estiver muito largo, a hora que você for utilizar o viés, ele vai ficar mostrando a linha. Então é importante você diminuir o teu ponto para que fique bem juntinho os pontos, para a hora que você cortar não corra o risco também de o viés ficar descosturando, tá? Então eu diminuí aqui, eu coloquei no ponto 1 o meu e agora eu vou costurar. Dá um retrocesso, é importante o retrocesso, tá? E aí, conforme você for costurando aqui, você já vai retirando os alfinetes. Prontinho, ó. Então aqui os meus pontinhos ficaram bem pequenininhos. Agora a gente vai abrir essa costura que a gente fez. Pode ser com a unha mesmo, ou lá no ferro, tá? Tanto faz. Só pra a gente ter uma noção agora, porque a gente vai começar a fazer as marcações do viés pra recortar depois, tá? Então aqui eu vou abrir, então, toda essa costura. Ó, então abri a costura. Agora sim, a gente vai voltar lá pra mesa, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra poder já conseguir marcar aqui, aonde a gente vai recortar, e depois a gente já fecha o tubinho e já vai estar praticamente pronto o nosso viés.
Agora, com o tecido já aqui na mesa, desse jeito, a gente vai começar a riscar as costuras que a gente vai, na verdade, os cortes que a gente vai fazer. Então, esse tecido aqui, ele vai ter, ó, aqui nessa bordinha, ele vai ter 20, bem dizer 30, tá? 30 centímetros aqui. Tanto aqui quanto aqui embaixo. E aí, não é aqui nessa extremidade que a gente vai começar a marcar. É nessa daqui maior, tá? Que tá deitada. Aí a gente vai virar o tecido assim, ó, desta forma. E a gente vai começar a riscar aqui linhas com 4 centímetros de largura, tá? Então, vou posicionar aqui a minha régua. E aí, aqui, nesse passo, é importante que você utilize uma caneta que apaga, tá? Eu não estou utilizando a caneta porque a minha caneta acabou e eu ainda não fui lá comprar. Então, eu tô utilizando um lápis também, que dá super certo, tá? Aí, é importante você riscar ele fraquinho, pra não ficar a marca depois e você cortar bem em cima da linha também, pra você não ter nenhum tipo de problema depois, tá? Então, eu tô fazendo aqui linhas com 4 centímetros e aí a gente vai fazer isso até acabar todo o tecido aqui. Prontinho. Então, aqui deu 5 faixinhas de 4 centímetros, certo? Essa última aqui, ela fica um pouquinho maior, ó, cerca de meio centímetro, menos de meio, tá? Menos de meio centímetro ela fica. Mas depois é só você acertar certinho na hora de fazer ali o viés. E aí agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos virar o tecido direito pra cima e vamos unir essas duas pontinhas assim, dessa forma. Porém, a gente não vai colocar assim rente, tá? A gente vai puxar uma pra cá. E aí vai ficar sobrando duas pontinhas aqui, ó, que é onde a gente vai começar a recortar. Aí agora aqui é importante a gente utilizar o alfinete pra deixar bem certinho. Antes da gente fazer essa costura aqui, né, essa união, eu vou dar mais uma dica aí pra você fazer um viés bem bonitinho. Ó, gente, nessa margem aqui, que tem uns 30 centímetros, a gente vai marcar meio centímetro. Vocês vão entender depois o porquê, tá? Ó, meio centímetro. Vamos fazer um risco também. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Meio centímetro. Certo? E aí aqui, agora sim, a gente vai virar o tecido do lado do lado direito. E aí a gente vai unir as duas pontinhas aqui, daquela forma que eu mostrei. Então aqui, ó, vai ficar certinho. E aí, por que a gente fez, né? Porque nesses pontinhos aqui, ó, eu vou até aumentar o zoom da câmera pra vocês verem melhor. Nesses pontinhos aqui que a linha se encontra, tá vendo? Ó, aqui a linha se cruza, a gente vai colocar os alfinetes, tá? A gente vai colocar os alfinetes bem aqui. E aí aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa linha aqui que a gente tem, a gente vai colocar o alfinete aqui. E a gente vai passar exatamente ali do outro lado, na linha, no pontinho também, ali onde as linhas se cruzam, tá? E é isso que vai deixar o seu viés bem perfeitinho. Então, segue direitinho aí o passo a passo, você vai conseguir fazer bem certinho. Ó. Aí, aqui eu sei que tá certinho, tá? E aí, eu vou fazer isso do mesmo jeito nas outras pontinhas aqui que as linhas se cruzam, tá? Vou fazer isso em toda aqui a extensão, até fechar tudo. E aí, depois a gente já vai lá pra máquina pra gente começar a fechar esse viés. Pronto, gente, então agora que eu já coloquei aqui, ó, os alfinetes sempre no encontro das linhas, né? Aqui, ó, vai ficar sobrando mesmo, é assim, dessa forma que tem que ser. E agora a gente vai passar uma costurinha, então, bem aqui na bordinha com meio centímetro de margem, tá? E aí, deixa também um pontinho bem pequenininho. Pra que na hora que a gente recortar, não corra o risco de descosturar.
certo? Então aqui, ó, já costurei, aí fica com essa pontinha aqui e aqui embaixo sobrando mesmo, tá? Agora eu vou abrir essa costura toda, do mesmo jeito que a gente fez lá no começo, e aí a gente vai já começar a recortar. Vou lá pra mesa pra mostrar pra vocês. Pronto, aqui então já finalizei. Agora é só a gente cortar nas linhas que a gente fez lá no começo. Então eu vou pegar e vou recortar. Aí, como ele ficou igual um tubinho, conforme você vai recortando, as tiras vão ficando contínuas, tá? Então, esse é um tipo de viés contínuo. E o legal desse viés também é que ele já vai estar enviesado. O que significa enviesado? É um viés que você consegue fazer costuras curvas, tá? Porque ele se molda a peça. Então, pra você fazer costuras curvas, o ideal é esse tipo de viés contínuo aqui, tá? Que ele já vai estar enviesado. E aí, ó, como você pode ver, conforme a gente vai cortando, ele não tem fim, né? Só lá no final mesmo. Aqui ele já vai estar no tubinho. E aí é por isso que as linhas são tão importantes na hora da gente confeccionar ele. E aí vai dar cerca de 2 metros, 2,5 metros de viés, tá? Mais ou menos. E aí, ó, ele ficou com uma tira contínua, tá? Deixa eu ver aqui por quanto que ele ficou. É isso mesmo, gente, cerca de 2 metros, tá? Eu medi aqui. E aí aqui agora é só você utilizar, tá? Aí aqui você pode abrir as costurinhas, tá? Então as costuras tem que estar abertas aqui pra na hora que você for fazer a costura ficar tudo bem certinho. E aí esse é um tipo de viés contínuo que você pode utilizar aí nas peças que tem costuras curvas, tá? Porque como vocês podem ver, ele tem bastante elasticidade, tá? E aí, pra você usar, você vai costurar igualzinho o viés normal lá, aquele viés que a gente compra pronto, tá? Olha, eu fiz até uma demonstração aqui pra você ver, ó. Costurei ele na manta pra vocês verem como ele se molda bem certinho a costura curva, tá? Então ele fica assim, sem contar que a gente vai ter muito mais possibilidade de fazer peças muito mais exclusivas, utilizando os tecidos, né? Porque a gente tem tanta estampa bonita e linda, né, de tecido, e dá pra fazer com tecido estampado e também com tecido liso. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. O viés de tecido, ele te dá muitas outras possibilidades. O viés, ele pronto, já é maravilhoso, mas o que a gente pode fazer combinando com aquela estampa específica que a gente tá utilizando, fica maravilhoso e vai dar um ar de exclusividade aí às suas peças. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu te vejo na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.